Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Eduardo Yamani Sonoplasta. Hoje eu vou falar de um assunto que muitos vêm procurado, vêm questionado e tem várias dúvidas, principalmente no meio da dublagem ser fins lucrativos, que eu vou explicar daqui a pouco. O que é dublagem? Bom, a dublagem nada mais é do que vamos dizer assim, um ramo do teatro, um dos ramos de comunicação, uma especialização de teatro. Por quê? Eu falo que é uma especialização, porque todo dublador tem que ser ator, mas nem todo ator pode ser dublador. O que isso significa? Nem todos os atores escolhem seguir esse caminho, e é um ramo, na verdade, do teatro, porque o teatro nada mais é do que uma categoria, né, de trabalho. É uma coisa um pouquinho complexa, porque quando a gente fala, em primeiro lugar, quando a gente fala em DRT, a gente fala justamente de um selo que permite com que você trabalhasse o seu meio. Por exemplo, eu tenho meu DRT de sonoplasta, e ele me permite trabalhar no meu meio de sonoplastia para rádio, cinema e televisão. Mas para rádio, que é a minha especialidade. Bom, praticamente é um exemplo que a gente pode falar. Eu estava pesquisando alguns autores, algumas informações importantes para poder montar este vídeo rapidamente, e é uma coisa complexa, porque a dublagem ela originou-se na era do rádio. O que eu quis dizer? Antigamente, grande parte dos dubladores eram radialistas, eram atores de rádio e faziam as famosas radionovelas. Isso, eram novelas que a gente escutava na rádio e elas a cada dia transmitiam um capítulo do folhetim. E esse capítulo era contínuo e todo dia tinha uma história, ou até mesmo contava-se e narrava-se todo um processo, todo um drama. E grande parte dos atores ou migraram para a televisão ou migraram para a dublagem. E isso é uma coisa que é complexa, né? Eu vou poder explicar sobre isso. Mas basicamente, a primeira geração de dublagens, de dubladores na verdade, vieram da rádio. E por incrível que pareça, a dublagem aqui no nosso país, ela começou justamente com a primeira longa-metragem animado, que é o Branca de Neve e os Sete Anões, né? E é uma coisa bem interessante, porque naquela época não havia muitos recursos de captação. Era uma outra qualidade, era um outro esquema para você capturar a imagem e você sincronizar. Porque na dublagem, você além de ter que saber interpretar, saber viver o personagem, você obrigatoriamente tem que saber sincronizar sua boca com a boca do personagem. E isso é uma coisa complexa, porque leva-se tempo, leva-se um extremo cuidado, porque você tem que observar a cena várias vezes, na verdade uma vez, e prestar atenção no que você está fazendo, e prestar atenção na boca do personagem. Se o personagem parar de falar, você tem que parar de falar junto com ele, e isso é uma coisa complexa. Depois, né, veio a dublagem oriunda por indicação, né? Nós tivemos, segundo a história da dublagem, que eu conheço e pesquisei um pouco, grande parte desses primeiros dubladores, né, teve filhos que seguiram a carreira dos pais. Um exemplo, Garcia Júnior e Garcia Neto. Garcia Neto, ele era um dos grandes nomes da dublagem. E, nossa, os filhos herdavam esse talento do pai. Nós tivemos vários outros dubladores famosos. A família Drummond, por exemplo, com Orlando Drummond, né, famoso Scooby-Doo, teve herdeiros, que os netos, o Felipe Drummond, Eduardo Drummond e o Alexandre Drummond, que hoje eles mantêm essa qualidade na nossa dublagem. E essa segunda geração, ela veio justamente da primeira geração de dubladores. Sendo que a dublagem, ela começou na verdade nos Estados Unidos. A primeira dublagem com o filme O Cantor de Jazz, né? Que antigamente você usava um equipamento chamado Vitaphone. O que é isso? Era um equipamento sofisticado que você permitia
sincronizar, a primeira vez que você sincronizava o som direto para dentro do filme. É um pouco complexo explicar isso nesse primeiro contato sobre dublagem. Mas voltando ao assunto da dublagem, que é interessante citar aqui, a dublagem é uma arte um tanto que complexa, um tanto que complicado. Por que eu falo que é complicado? Você tem que saber sequenciar bem as vozes, né, no momento certo, na hora certa, e principalmente interpretar bem as palavras, o jeito do personagem, a forma como que é, porque é difícil a gente conseguir fazer a mesma respiração que o ator original faz. E mais, a dublagem também é um recurso que no cinema se utiliza. Por que eu falo que no cinema você utiliza muito? Porque, infelizmente, nas captações diretas em ambientes externos, o risco de você capturar um som em um ambiente descontrolável, ou seja, pode vir interferências de ruído de avião, ruído de barulho de carro, etc. Né? Esse tipo de ruído é uma coisa complexa. Porque para poder eliminar, nossa, é uma dor de cabeça que não tem noção, caras. Não tem noção. Então, obrigatoriamente acaba o ator tendo que refazer tal fala para poder realmente capturar aquilo que foi dito naquele momento. Né? Isso é complexo. Mas também é interessante citar, nossa geração que nós estamos vivendo, acho que eu brinco o seguinte, que nós estamos vivendo a quinta geração de dubladores, né? E a primeira geração era a geração da rádio. Por exemplo, Borges de Barros, Luan Drummond, a Gessi Fonseca, que é uma das mais antigas e que está ainda na ativa, Garcia Neto, entre outros, que nós tivemos. Com o tempo, nós tivemos dubladores que são filhos desses nomes da radionovela, ou que tiveram contato com isso. Um exemplo, né? Nísio Neto, Garcia Júnior, para constar, Nísio Neto é filho do saudoso querido Chico Anísio, né? Que também era dublador e um dos grandes nomes da comédia. É aquilo, você vê como que essas famílias influenciaram uma geração enorme de dubladores que vieram logo depois, né, nos anos 80, né? E desse pessoal da dublagem, né, veio a terceira geração, que é a geração das escolas, né, a geração atual, né, que estamos vivendo, de dubladores, né, lecionam a geração seguinte, que é a quarta geração, que é a geração oriunda das escolas de dublagem. E logo em seguida, nós estamos vivendo uma época de dubladores oriundos de esquemas virtuais, né? Que é o caso de dublagem feitas por fãs. Hoje em dia as coisas estão mais facilitadas, né? Qualquer pessoa pode acabar fazendo um curso de teatro e logo possa se especializar. Existem várias escolas, por exemplo, o Teatro Macunaíma, o Senac, que oferta isso, o AMB Morumbi, mas vocês sempre vão procurar os profissionalizantes, eles vão te garantir o DRT. E logo, você poderá procurar também as escolas de dublagem, desde que você se forme numa escola de teatro e tire o DRT. É claro, você também tem que obter 6 meses de experiência do ramo de teatro para poder fazer dublagem. Aí existem várias escolas de dublagem, a Unidub, a do Brasil, o Artway, entre outras casas que estão aí disponíveis, que seria interessante procurar para poder conhecer. Mais importante é saber dessa história toda é que a dublagem realmente ela está cada vez mais poderosa, está cada vez mais integrada ao nosso cotidiano. Por quê? Existe uma legislação feita pelo saudoso Clodoir Hernandes que diz que todo filme, todo material audiovisual internacional tem que ser dublado aqui. Sabe por quê? Para poder permitir o acesso
ao público em geral, porque existem pessoas que não têm a capacidade de leitura. Na dublagem que estamos vendo agora, as coisas estão ficando cada vez mais facilitadas. E não há desculpa de dizer, há filme que não está sendo dublado porque aqui não se dubla. Não, isso não é verdade. Hoje em dia, tudo é dublado. Tudo está sendo dublado. E a gente tem que ter respeito e orgulho. Eu, como fã de dublagem, eu admiro cada uma das vozes, porque eles, têm feito os trabalhos incríveis e não tem noção. São trabalhos além do limite. É claro, a quarta geração de dubladores, na época, vou falar o seguinte, teve um momento que eu estava um pouquinho desconfiado, porque eu via gente inexperiente e eu lancei questionamento da dublagem, me perguntando qual seria a tendência. Até mesmo fui numa palestra do Gilberto Baroli, em um dos eventos de anime que eu estive, e realmente eu lancei essa pergunta. E aquilo, a gente tem que se acostumar com as vozes que estão vindo agora. Tem dubladores que mal começaram, mas estão fazendo trabalhos incríveis. Só a questão de a gente se acostumar com os novos timbres que estão entrando. E claro, eles começarem a pegar mais experiência. Só que aquilo, a dublagem, ela não é uma coisa que você pega de qualquer maneira. Ela tem processo, tem várias questões envolvidas, diretores, produtoras. São várias questões que a gente tem que sempre ponderar. Por isso que é interessante a gente não questionar, por exemplo, a dublagem do Naruto, que, convenhamos, a gente pode não ter gostado muito da escolha da voz, mas é o trabalho, e o Naruto tem sido um ótimo trabalho, tem evoluído muito a cada episódio, cada busca pela perfeição, a busca pelo maior trabalho, e não é nada fácil a gente conseguir reconhecer isso, mas muitos, infelizmente tem esse problema. Mas a gente tem que se acostumar, e tem que aceitar. O mais importante nesse primeiro contato aqui é esclarecer sobre o que é a dublagem e os mistérios da dublagem, quando começou, de fato, como começou. Mas não posso esquecer também de falar sobre a dublagem sem fins lucrativos. A dublagem sem fins lucrativos é um hobby. É que existem vários fãs de dublagem que realmente querem se tornar dubladores. E essas pessoas, eles homenageiam os dubladores que estão aí no mercado, ou que já nos deixaram, ou outrora. Existem séries que nunca irão vir para cá, dificilmente por conta de censura, de várias questões políticas, culturais, enfim. É uma série de questões que várias séries não vieram para cá, infelizmente, mas que merecem ter uma oportunidade porque é uma demanda, mas infelizmente a demanda não é o suficiente, de fãs. Essas séries estão sendo dubladas, só que a intenção da dublagem sem fins lucrativos não é de substituir os dubladores, ao contrário, é de homenageá-los. E mais, eles não estão ganhando dinheiro com isso. Não estão ganhando dinheiro com isso, ao contrário. Eles estão se divertindo. E é uma diversão sadia que não vai machucar ninguém, ao contrário. É homenagear e fazer as coisas com maior respeito. E aquilo, eu vejo isso como uma arte. Independente ou não se é a dublagem profissional, se é a dublagem sem fins lucrativos, se é uma sonoplastia que eu faço, se é uma composição, se é uma pintura, a gente tem que respeitar, independente ou não da origem. Tem que ter respeito pela arte, independente ou não das suas formas, credos e culturas. E isso é uma coisa que, infelizmente, foi muito esquecida. É uma pena, mas infelizmente acontece no nosso país. Essa desvalorização. Mas a gente tem que batalhar para poder mudar isso. Enfim, o que eu pude falar sobre a dublagem sem fins lucrativos, dublagem profissional, é isso. Nesse primeiro contato. Como diz uma colegas minhas,
A dublagem sem fins lucrativos não é uma coisa que vai roubar trabalho de profissional. Não vai. Isso de jeito nenhum, porque eles não estão ganhando. Segundo, é uma arte que visa homenagear os dubladores e ao mesmo passo que trazer coisas que na qual nunca vão vir para cá, nunca, ou dificilmente vão vir para cá. E, bicho, acho que seria interessante respeitar. Temos respeito. E um dia, quem sabe, essas pessoas acabarão virando profissionais. Isso não tem como me negar, não tem como negar. Porque, realmente, tem talentos no meio que estão avisando o meio da dublagem como uma forma de realmente se tornar dublador. Só que eu volto a insistir. Se você for se tornar dublador sem fins lucrativos, preste atenção nessa mensagem que eu vou deixar bem claro. Você não é dublador. Não é. Porque para ser dublador, você obrigatoriamente tem que ser ator. Isso não tem desculpa, não tem escapatória. É regra, você tem que cumprir isso à risca. Por quê? Infelizmente o mercado exige isso. Se o mercado não exigisse isso, aí todo mundo poderia ser dublador, mas infelizmente não pode. Não tem como, porque dublagem é você bogear. O que eu quis dizer? É você saber interpretar, saber viver o personagem e de maneira correta e perfeita. Você absorver cada respiração, todo pedacinho que esse personagem faz. Isso é uma coisa que, demora-se anos para conquistar isso. Chegar a ponto de bogear. Colocar as palavras do personagem na sua boca e já traduzidas exatamente do jeito que tem que ser. Isso não é fácil, é complicado. E segundo lugar, que é importante deixar bem claro aqui para quem é dublador sem fins lucrativos. E pelo amor de Deus, eu não estou querendo ofender. Quem é novato, infelizmente tem essa ilusão. Eu peço que vocês não tenham essa ilusão, não se iludam, porque só ter uma voz bonita não quer dizer que você saiba atuar. Então, pelo amor de Deus, quem realmente quer se tornar dublador, faça curso de teatro antes, porque você tem que saber interpretar. Não adianta ter uma voz bonita ou ter um talento. Você tem que saber interpretar. Estamos claros aqui? Bom, é isso. Eu agradeço que vocês tenham visto. Enfim, eu peço que vocês curtem, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Eu deixar aqui no lado o link da live que eu fiz sobre o Mega Max 7, da dublagem que eu fiz, que é um projeto que eu dirigi e também fiz parte do elenco. Enfim, eu espero poder ter ajudado e até a próxima.